Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a afirmação do apóstolo aqui é que a palavra de Deus, a palavra da cruz, melhor dizendo, ela tem dupla função. Condenar alguns e salvar outros. Para os que vão ser condenados, o texto diz que é loucura para os que se perdem. E para os que vão ser salvos, o texto diz que é o poder de Deus. Agora, nós temos que entender, de uma maneira mais detalhada, o que significa a palavra da cruz. Ora, não é difícil compreender. A palavra da cruz significa a pregação da cruz, a mensagem da cruz, conforme o texto diz. A mensagem da cruz. E o que a mensagem da cruz transmite? Transmite dois grandes temas do cristianismo. O primeiro fala da morte de Cristo, que foi uma morte redentora, uma morte substitutiva, uma morte em que ele morreu por nós, no nosso lugar, levando os nossos pecados. Sem que Jesus tivesse morrido na cruz, nenhuma alma poderia ser salva, porque a morte de Cristo foi o pagamento oferecido a Deus Pai pelo Filho para a nossa redenção. E o outro lado da mensagem da cruz é falar sobre a ressurreição. Por quê? Porque imagine se a mensagem falasse só da morte de Cristo. Mas a ressurreição vai falar que Jesus venceu a morte. E ele vence a morte na sua ressurreição. De modo que a mensagem de esperança que ele traz para aqueles que creem nele, para aqueles que são alcançados pelo seu poder, é exatamente a sua ressurreição, que é a esperança de todos aqueles que creem. Essa é a mensagem da cruz. O pregador que vai pregar o evangelho, principalmente para quem não é crente, o público não crente, a mensagem tem que ser a mensagem da cruz. Não adianta pregar para quem não é crente uma mensagem de edificação. Vai edificar em quem?
se ele ainda não conhece a salvação. Mensagem de edificação se prega para os salvos, porque é o poder de Deus, mas para os não salvos é a mensagem da cruz. Você note que os pregadores, tentando trazer uma mensagem agradável ao seu público, ao seu auditório, fogem dessa mensagem, porque não é uma mensagem bem recebida para os que se perdem. E por que não é bem recebida? Porque o texto diz que para eles, os que se perdem, essa mensagem da cruz é loucura. Ou seja, o incrédulo, a pessoa não salva, quando ouve a mensagem da cruz, que aborda a morte e ressurreição de Cristo, ele não vai tomar para si nada que aquilo está sendo dito. Ele não compreende essa mensagem. Por isso que o texto fala que essa mensagem da cruz, ela é uma loucura, mas o cristão, o povo de Deus, precisa pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque é a mensagem que Deus usa para salvar o pecador. Ele diz a loucura da pregação. Note que o apóstolo contrasta exatamente os sábios entendidos que desprezam a mensagem, que consideram a mensagem da cruz loucura, mas que Deus usa essa mesma mensagem, que é loucura, para salvar aqueles que creem. Agora, vamos pensar um pouquinho naqueles que creem. Porque dá a ideia que algumas pessoas creem e outras não creem. Como se o crer fosse uma virtude humana. Eu afirmo que o não crer é uma virtude humana. Mas o crer é uma virtude de Deus. Ou seja, o homem, ele não tem aquela fé salvadora, aquela fé que traz esperança e salvação para a sua alma. Ele não tem. Se Deus não conceder essa fé, ele vai sempre considerar a fé loucura, a pregação loucura. E é por isso que a gente entende que o salvo é alguém que Deus soberanamente decidiu intervir na sua vida para lhe trazer a salvação. E isso vai ser explicado a partir do versículo 26. O apóstolo diz assim, fala sobre a vocação dos santos. Primeiro vamos entender o que é vocação. É claro que na vida comum a gente define vocação como aquela tendência natural da pessoa, ou até inata, para uma predisposição, para alguma habilidade. Essa não é a definição quando se trata da salvação. Porque nenhum ser humano está habilitado para a salvação. O ser humano, ele está habilitado para a perdição. Porque a mensagem da cruz é uma loucura para eles. Então, se alguém vai ser salvo, será salvo pelo chamado soberano de Deus, aquela pessoa que Deus deseja salvar. Agora, quando foi que Deus desejou salvar? Olha, irmãos, na verdade, quando Deus desejou lhe salvar, você que crê em Cristo, que foi chamado para a salvação, sabe quando foi? Foi antes de Deus começar a criar o universo. O pessoal fala do mundo como se fosse a Terra, né? Estou falando do universo. O universo não é a Terra. A Terra é um planeta minúsculo nesse universo. Então, o universo é gigantesco, até infinito do ponto de vista humano. Então, Deus na eternidade, com toda a sabedoria dele e com todo o poder, ele decidiu salvar aqueles a quem ele escolheu. A escolha de Deus não é fundamentada no mérito humano. Por exemplo, alguém interpreta assim, que Deus, como é sábio, que ele é onisciente,
nada lhe é oculto, tudo ele conhece. Então ele viu Leônidas, que ia nascer no ano tal, no dia tal, e que ele iria abrir o coração dele para a salvação. Esse é um equívoco muito grande. Não foi assim que Deus escolheu. Ele escolheu soberanamente e ele salvou porque ele quis salvar. Então a salvação do crente é certa na escolha e é certa na consumação. Porque é uma salvação que depende daquele que salva. E quem é que salva? É Deus. O crente pode enfrentar diversas situações difíceis. Situações que ele nem compreende. Não compreende. Mas não depende dele chegar no céu. Depende de Deus. A palavra de Deus diz assim, aquele que em vós começou a boa obra é a obra de salvação, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é Ele quem vai completar essa obra de salvação. Até o dia que você seja reunido a Ele, ou Ele lhe arrebate para a sua presença. Então, essas pessoas foram vocacionadas, chamadas pelo poder soberano de Deus. Agora, note como foi que Deus fez isso. O apóstolo detalha aqui, detalha no versículo 26 até o versículo 29, dizendo assim, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, a palavra vocação significa chamado, e eu quero explicar aos irmãos que chamada é essa. Olha, existe uma chamada geral em que Deus chama todos os homens. E tem uma chamada vocacional, ou chamada irresistível, que Deus, porque Ele lhe escolheu, Ele lhe levará até o conhecimento de Cristo, da vida eterna e a salvação eterna. Ele fará isso. Isso é chamado de chamada eficaz. Então, como foi que Ele fez isso? Da seguinte maneira, nós que o texto, Paulo detalha, que Deus não escolheu os sábios, não escolheu os de nobre nascimento e não escolheu os poderosos. Note aqui, olha o que ele está dizendo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Quem são esses sábios segundo a carne? São aqueles que se acham extremamente inteligentes e que não precisam de Deus. Deus não chamou essas pessoas. Não quer dizer que Deus não chamou algumas pessoas sábias, mas é um número bem diminuto. E olhe o objetivo de Deus ao fazer isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, a elite. Você note como é que o mundo pensa e olhe como Deus pensa. A elite são aqueles de nobre nascimento, eles sempre desprezaram os de nascimento humildes. Eles sempre desprezaram. A história está aí para provar. Os irmãos podem notar que a ascensão social, a aquisição até bem de coisas terrenas, vai depender do berço que a pessoa nasceu. Vai depender mesmo. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Não estou dizendo que, pelo menos no nosso país, que não haja uma mobilidade social, que a pessoa não venha ascender socialmente. Mas isso é com muito esforço, com muita dificuldade. Pense numa pessoa que nasce numa família cujos pais são um agricultor, pequeno agricultor,
e o outro a outra é lavadeira. Como é que esses pais vão colocar esse filho ou seus filhos nos melhores colégios para que eles tenham as melhores ou a melhor educação possível, para que eles possam concorrer nesse mundo que é muito competitivo? Ele não tem chance, ele não tem chance. Agora note, o filho de um deputado, o filho de um empresário, um filho até de pessoas da classe média, um pouco elevada, eles vão ter acesso aos melhores colégios, terão as melhores oportunidades, de modo que eles serão a elite do futuro. Enquanto que os menos favorecidos serão sempre os desfavorecidos, a não ser que haja uma mudança extraordinária. O mundo é assim, mas Deus não, Deus inverte tudo. Quando Deus escolheu para a salvação eterna, Ele rejeitou os sábios, Ele rejeitou os poderosos, Ele rejeitou os de nobre nascimento. E a quem Ele escolheu? O texto vai dizer aqui com muita clareza. Pelo contrário, depois que fala da rejeição dos sábios, dos poderosos e os de nobre nascimento, o texto diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha como Deus fez. Ele despreza os sábios e escolhe os loucos. Quando fala louco aqui, não está falando daquelas pessoas que estão lá, sanatório, não, e manicômio, não. Está falando dos humildes. Deus fez a escolha assim, porque Ele quis fazer. Não foi porque o humilde, o homem simples, tem mais mérito do que o homem que é sábio, não. É porque Deus quis envergonhar os sábios. Ele quis, na soberania dele, Ele fez assim. Então, o texto diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as fracas do mundo, para envergonhar os fortes, os poderosos. Então, essa escolha é uma escolha de Deus. É uma escolha. Deus fez essa escolha. Agora, irmãos, nós sabemos que o evangelho que sempre foi pregado, é um evangelho falso. Por que é um evangelho falso? Porque ele repousa no ser humano o mérito de decidir-se ao lado de Deus. Ele decide por si mesmo ao lado de Deus. Se ele decide ao lado de Deus, então o mérito é dele. Mas como é que ele vai decidir ao lado de Deus, se o texto bíblico diz que a mensagem da cruz é loucura? Não é assim que a Bíblia diz? A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Então, como é que eles que consideram a mensagem da cruz uma loucura, eles vão abraçar Jesus através dessa mensagem da cruz? Eles vão desprezar, eles não vão querer de jeito nenhum, a não ser que Deus incline essa pessoa soberanamente para crer em Jesus. Ora, é por isso que os pregadores, eles têm a tendência de levar uma mensagem aceitável. Uma mensagem aceitável. O que é a mensagem aceitável? É aquela mensagem que não condene. É aquela mensagem que nunca fale mal de ninguém. É aquela mensagem em que a pessoa será sempre aceita, não importando o seu tipo de vida, será sempre aceita. Então, hoje em dia, as pessoas em geral, elas, porque são religiosas, interessante, parece um paradoxo. O homem rejeita a mensagem da cruz,
mas o homem é religioso. Ele gosta de religião. Ele só não gosta de uma religião que vá contra os seus anseios, os seus anelos, os seus desejos. Essa religião não serve. Não serve. Então é claro que ele cuidadosamente escolhe uma igreja que venha satisfazer ao seu próprio perfil. Então ele vai lá, associa essa igreja e vai ficar sempre sendo enganado, porque vai ser apoiado em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que faz. Porque é assim que o mundo age e, infelizmente, é assim que as igrejas estão agindo. Agora, vamos refletir um pouquinho para vocês notarem como é que Deus agia no Velho Testamento. Como é que Deus agia no Velho Testamento? Ele tinha um povo dele. Que era esse povo? É o povo de Israel, a nação de Israel. Aí Deus instruiu aquele povo dele, desde o tempo de Moisés, não deixou esse povo ignorante, dizendo que Deus seria um Deus abençoador, um Deus que ia trazer bênção para aquele povo. E qual era a bênção que Deus prometeu trazer para aquele povo? Eram umas bênçãos de caráter material. Em que sentido? Assim, a lavoura era abençoada e havia muita produção de frutos e a colheita era abundante. A doença era algo inexistente. Deus protegia seu povo, quer dizer, prometeu proteger seu povo de doenças. E até prometeu proteger seu povo de pestes, prometeu proteger seu povo da guerra, de modo que qualquer nação que quisesse invadir a nação de Israel seria rechaçada pelo próprio Deus. Mas isso dependia deles se sujeitarem aos ensinos de Deus, que Deus deu através de Moisés e que Deus deu através dos profetas. Durante muitos anos, até séculos, e por que não dizer milênios. Então, se o povo agisse assim, seria um povo abençoado, e não só abençoado, mas seria um povo abençoador. Ele ia abençoar as outras nações. Mas como o povo se comportou? De uma maneira totalmente diferente. Por ignorância? Não. Estava avisado? Estava. O povo fazia tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Mesmo sendo instruído. Partia para a idolatria, partia para a corrupção, partia para a injustiça. Os que tinham poder massacravam os que não tinham poder. Isso desagradava a Deus. Desagradava a Deus. Porque Deus ama a justiça, mesmo a justiça humana, mesmo a humana. E o que ele fazia? Então ele levantava um pregador. Qual era a mensagem que esse pregador trazia? Denunciava o comportamento do povo. Como era que o povo recebia esse pregador? Com desdém, com desprezo e com rejeição, rejeitando até o próprio Deus. E Deus na paciência. Depois de um pregador, outro. Depois de um pregador, outro. Depois de um pregador, outro. Com a mesma mensagem. Por isso que quando os irmãos leem o Velho Testamento, principalmente os livros proféticos, todos os profetas, eles têm mais uma mensagem de condenação do que uma mensagem de consolação. É porque Deus amava condenar? Não. É porque Deus não pode consolar o seu povo que está em transgressão, vivendo contra a sua vontade. Então ele não podia consolar. Então esse pregador, esse profeta trazia essa mensagem. Em função disso eles eram perseguidos e até mortos. Então, no Velho
Testamento sempre foi assim, do início ao fim. Os irmãos que têm o hábito de ler o Velho Testamento sabem perfeitamente que sempre foi assim. Agora, quando o povo obedecia, acontecia o inverso. Era tudo maravilhoso. Pronto. O povo recebeu a punição devida. Por que recebeu? Porque Deus não pode prometer uma coisa e não fazer. Pode Deus prometer uma coisa e não fazer? Aí quando você estuda a história do povo de Israel, você só vê o quê? Cativeiro, guerra, sofrimento, constantemente. E o que é que a gente aprende? Que o povo, o ser humano, tem uma inclinação para a desobediência porque ele é mau na alma. Ele é mau na alma. Não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Quando eu falo bom em relação a Deus. E até mesmo quando você mostra bondade, você, por exemplo, se a pessoa não é crente, mostra bondade para com outra pessoa, é buscando a recompensa. Eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar. Então, Deus sempre agiu assim no Velho Testamento e no Novo. Quem é o povo de Deus no Novo Testamento? É a igreja. Quem é a igreja? Igreja, ela é formada por qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, independente de ser brasileiro, judeu, alemão, qualquer nacionalidade. Então, essas pessoas que foram as escolhidas por Deus, elas são arrancadas da sua incredulidade, do seu pecado, e Deus lhes concede a fé, o arrependimento, a fé e a salvação. Transforma essa pessoa. Foi por isso que Paulo disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas são as coisas da vida antes de ser um cristão. Passaram, tudo se fez novo. Não está pregando aqui que o crente, mesmo depois de convertido, ele se torna tão novo que ele é incapaz de errar, não. Mas ele é uma pessoa agora que, por conhecer a Deus e por ter sido transformado pelo poder de Deus, por Cristo ter implantado nele a sua mente, que você vai ver aqui, a nova natureza, esse crente ele tem agora uma inclinação para as coisas de Deus. Ele tem uma inclinação mesmo. E o que é que acontece com esse crente quando ele se arrisca a enveredar pelo caminho do pecado? Ele amarga no seu ser, no seu íntimo, um descontentamento na alma, de tal maneira que ele fica perturbado. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você entenda que o caminho da paz é o caminho da obediência. É o caminho da submissão. Ele quer que você entenda isso. E é por isso que Ele faz isso. Agora, vamos fazer uma comparação das bênçãos de Deus hoje entre o povo de Deus no Velho Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. Eu sei que muitas pessoas gostariam que Deus abençoasse seu povo como abençoava no Velho Testamento, que eram bênçãos de caráter material. Mas, biblicamente, as bênçãos de Deus hoje são mais excelentes, embora o homem não admire, porque são bênçãos espirituais, que é o que Paulo diz, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E que bênção é essa? Sabe qual é? Uma, melhor de todas, certeza de que você é filho de Deus e é salvo. Existe uma bênção do que você saber que vai para o céu. Isso traz para você, irmãos, um regozijo na alma, no coração, que faz você suportar todas as dificuldades que você enfrenta na vida.
Por isso que Paulo disse que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós deve ser revelada. Essa certeza da salvação, ela é dada a você. E sempre sabe quem é que dá essa certeza da salvação? É o Espírito Santo de Deus, não é ele que dá? Não é assim que a Bíblia diz? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Ele testifica o quê? Que somos o quê? Filho de Deus. Primeira bênção é essa. As outras são decorrentes dessa. É você gozar paz com ele, mesmo que sua vida esteja um turbilhão, dificuldade de todos os lados. Os problemas podem se avolumar, podem até tentar lhe tragar, mas a paz do seu coração não é roubada. Você sabe o que é que rouba a paz do coração do crente? É o pecado. O pecado rouba, porque o deixa angustiado. O crente, ao incrédulo não. Ao incrédulo não existe angústia, ele já é incrédulo, ele é perdido. Ele não pertence ao reino de Deus, nem à família de Deus. E tem a bênção da paz no ser e tantas outras bênçãos que Deus concede. No Novo Testamento, a gente já vê que Deus diz assim, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. No Novo Testamento, Deus promete satisfazer suas necessidades, não o seu desejo, porque desejo é incontrolável. O que é o desejo humano? É incontrolável. Ele nunca controla. Quer. O nome dele é quer. Viu? Mas as necessidades, Deus controla. Deus concede. Jesus fala isso no capítulo 6 da sua carta aos Romanos. Então, irmãos, isso tudo fruto da escolha que Deus fez para lhe vocacionando para a salvação eterna. Então, repare que o Senhor Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas loucas, as coisas de nenhum valor, para confundir as que não são. Olha, imagine, irmão, uma pessoa morre. Claro que se você falar isso numa rádio e televisão, numa emissora de televisão, você se prepare para ser crucificado. Mas o mundo endeusa seus heróis. Aqueles que vão morrendo, enquanto estão vivos, criticam, mas quando morre, vira um herói. Vira um herói mesmo. E eles endeusam essas pessoas. Mas eu posso dizer pelas escrituras que essas pessoas vão morrendo, vão cair no inferno eterno. Eles vão cair no inferno eterno. Agora, o mundo acredita nisso? Não, e nem vai acreditar. Porque quem fala isso, quem falou isso com clareza foi Jesus. Quando ele ensinou aquela parábola do rico e Lázaro, falando da morte do rico e para onde ele foi, e falando da morte de Lázaro e para onde foi. Jesus fala, se o homem crê ou não crê, isso é uma questão dele, é um problema dele, mas ele vai morrendo, ele vai entrando. E você vê que a eternidade é tão hermética que Deus não permite que nenhum vivo saiba o que está lá. Você só pode saber pela fé naquilo que ele revelou. Se a pessoa despreza a palavra, vai ficar sempre na ignorância. Lembre-se que o rico que estava lá no inferno, quando Abraão deu a solução para que os seus irmãos não fossem para o mesmo lugar que ele foi, o que foi que ele disse? Não, pai Abraão, não. O que foi que Abraão disse? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa Moisés e os profetas? A palavra é revelada até aquela época. Mas nessa palavra eles não creem, porque é loucura. Mas Deus coloca a sua palavra lá. E aquilo é imutável. Sabe por quê? Porque o homem será
apanhado pela sua própria incredulidade. E para encerrar no versículo final, mostrando a redenção do crente, diz assim, versículo 31, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual de nós se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E depois ele vai dizer que o crente tem a mente de Cristo. Então, essa é a bênção de se confiar em Cristo, de crer em Cristo e esperar nele. De modo que o crente, ele deveria sempre, constantemente, aperfeiçoar sua vida de submissão, sua vida de obediência, porque fazendo isso, só quem vai ser abençoado é ele mesmo. É ele mesmo. E Deus vai ser glorificado. Então, que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades da sua santa palavra.